Emagrecimento foi uma palavra muito utilizada e muito discutida nesse 1 ano e meio que a gente está em pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, né, doutor? Sim. As pessoas passaram a se alimentar de uma forma errada e com isso também a obesidade chegou na família das pessoas, né? E quem vai bater o papo comigo é o doutor Murilo Abdala. Oi, Bárbara, tudo bem? Como você tá? Prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada. Poder participar do seu programa. Fico muito feliz pelo convite. E isso é verdade, né? A gente ficou um tempo recluso, as pessoas acabaram deixando de fazer a comida, né? Começaram a pedir mais comida, começaram a beber mais e o quadro de obesidade e sobrepeso aumentou de maneira extremamente expressiva, né? A gente estamos aí nos maiores índices dos últimos anos de obesidade. Doutor, fala um pouquinho da sua especialidade. Você é o médico da família, você é o médico que cuida individualizado de cada pessoa, da longevidade, do emagrecimento, das mulheres que estão nesse climatério, das mulheres que estão enfrentando a menopausa. Fala um pouquinho de como que é o seu trabalho, doutor. Então, aqui, Bárbara, a gente trabalha basicamente com essa parte de terapia hormonal e emagrecimento. Como a gente até estava conversando, né? Quando a medicina, ela restringe tudo em nichos, porque isso é extremamente eficaz quando a gente vai tratar doenças. Mas quando a gente fala em melhora de qualidade de vida, não tem como eu nichar um indivíduo. Eu tenho que saber o todo dele. Então eu tenho que saber como que essa mulher trabalha, como que ela dorme, o que ela alimenta, se ela faz exercício ou não, quantos filhos ela tem, como é a rotina dela. Então por isso que eu brinco que a gente vira um médico de família mesmo. A gente volta naquele médico de 100 anos atrás que vai sentar, vai conversar, tanto que individualizado. Individualizado, porque não tem como eu protocolar um ser humano. Porque você é diferente, eu sou diferente, o X é diferente, o fulano é diferente. Então o que nós fazemos aqui é olhar o paciente como um todo e pegar todos os aspectos da vida dele e tentar melhorar um por um, para proporcionar esse paciente que já vive bem a viver melhor ainda. E caso ele tenha algum quadro de obesidade, alguma coisa, nós viemos a corrigir tudo isso. Então aí nós lançamos mão de hormônios, de medicações para emagrecimento, nós fazemos de tudo que nós temos no nosso arsenal para poder deixar esse paciente o melhor possível. Doutor, o que é os tratamentos hormonais que você trabalha aqui no seu consultório? Então, aqui a gente faz uma dezena de tratamentos hormonais. Como eu te falei, de tudo são individualizados. Cada paciente cada um recebe alguma coisa. Nós temos aí desde aquele paciente que chega com um físico legal, mas quer ter um volume maior de massa muscular. Sim. Então a gente ajuda esse paciente a chegar no volume que ele deseja. A gente tem pacientes que querem definição, então nós entramos com tratamentos hormonais para fazer essa definição. O que nós usamos são basicamente os hormônios que nós produzimos. Nós fazemos o uso deles ou alguns derivados desses hormônios. Claro. A gente tem derivados de testosterona, a gente tem a própria testosterona em si. Então a gente vai munindo esse paciente com todas as armas necessárias para ele poder chegar no nível que ele deseja. E desde o paciente também que precisa do emagrecimento. Porque aquele indivíduo que está num quadro de obesidade, o próprio corpo dele faz com que ele engorde cada vez mais. Exatamente. Então a gente precisa entrar com alguma coisa para poder bloquear isso. Então a gente une todas essas partes. Doutor, muito se fala hoje do chip da beleza, que você faz também aqui no seu consultório. O que é esse chip da beleza? Então, o chip da beleza ficou muito famoso, né? A gente tem muitas pessoas fazendo. O chip da beleza é o implante hormonal de gestrinona. A gestrinona é um hormônio que é derivado da testosterona, da família 19-nortestosterona. É uma progestina e ela foi criada muitos anos atrás para tratamentos ginecológicos. Então ela foi criada com o fim de anticoncepção, para tratamento de endometriose, mioma. Só que o que eles perceberam? Para outros fins, então. Para outros fins, eram fins de patologias, fins obstétricos, GO mesmo, ginecológicos. Então observaram que mesmo essa paciente no tratamento de endometriose, ela tinha uma melhora expressiva na parte estética. Então começamos a usar para fins estéticos. E é até engraçado porque esse nome, né, de chip da beleza, quem deu foi a Hebe Camargo, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a colocarem, com o Osmar Coutinho. E no programa perguntaram para ela, nossa, mas você tá tão disposta, tá tão bem, o que você fez? Ela falou, eu pus o chip da beleza. Aí pegou esse nome, né, porque é um nome que engana um pouco. Esse hormônio, ele só vai te proporcionar todas as partes estéticas se aquela paciente tiver com um treino e com uma alimentação condizente para isso, né? Doutor, depois que a pessoa começa a fazer os tratamentos para o emagrecimento, elas ficam muito ligadas com o peso, mas o peso geralmente não é o ideal, né? Com certeza não. As pessoas sempre são vidradas em peso, né? Eu quero chegar num peso X, eu quero fazer isso. Só que isso é falho, porque se a gente tiver num processo eficaz de emagrecimento, junto com o exercício físico e a alimentação, essa pessoa ela vai ganhar massa muscular.
Então eu sempre explico para meus pacientes, às vezes você não vai emagrecer os 10 quilos que você queria. Não vai chegar no que você quer. Não vai chegar no peso que você quer. Mas se você observar o seu visual, você melhorou demais. Até por isso que aqui a gente tem espelhos, a gente mostra para os pacientes a evolução que ele tem. Porque se você perdeu 10 quilos de gordura, mas ganhou 5 quilos de massa magra, na balança foram só 5 quilos. Mas o efeito que isso teve no seu corpo é muito mais expressivo. Doutor, como que é a atividade física associada ao emagrecimento? É fundamental, fundamental. A atividade física, além dela proporcionar um estado de excitação para o corpo, ela libera uma série de citocinas aí, anti-inflamatórias para o corpo, que vão ajudar na parte do processo de emagrecimento, além de aumentar o gasto energético dessa pessoa. Essa pessoa vai queimar mais calorias. Então a gente consegue ter um emagrecimento muito mais eficaz e sustentável. A pessoa ela consegue emagrecer sem o exercício, mas ela não consegue sustentar essa perca de peso. E como que é essa dieta? A pessoa que quer emagrecer, ela tem que ter uma dieta para levar para o resto da vida. Não adianta ter essas dietas mirabolantes que a gente vê hoje em dia, né? Exatamente. O conceito de dieta, na verdade, se você pegar a origem da palavra, é hábito alimentar. Sim, então, mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Então a pessoa, ela não tem que seguir um protocolo maluco, comendo 500 calorias por dia para ela poder perder peso. Isso não é sustentável. Você vai engordar depois. Sim. O que nós fazemos aqui é adequar ao seu estilo de vida no geral, o que você come, o que você sente prazer em comer e encaixar nas quantidades necessárias para você ter uma perca de peso sustentável. E levar isso pro resto da vida, Levar né? isso pro resto da vida. Eu gosto de brincar que aqui vai ser o último médico que ela vai ver para emagrecer. Porque o objetivo que eu quero é que essa pessoa, eu não quero que ela chegue lá. Chegar lá é fácil, eu quero que ela continue lá o resto da vida. Permaneça com esse peso. Exato, eu quero que essa pessoa chegue aqui, emagreça e nunca mais engorde de novo. Então nós vamos dar todos os arsenais necessários para que essa pessoa nunca mais ela precisa voltar num processo de emagrecimento. Aí a gente começa a trabalhar com margens, né? Ó, você pode ganhar 2 quilos, você perde 2 e a gente vai brincando aí, né? Para ela ficar mais confortável também. Obrigada, doutor. De nada, muito feliz pelo convite, viu, Bárbara? Foi um prazer enorme. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo o que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90, garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500 em produtos, com auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500. Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais. Sou obrigada a comprar todo mês? Não. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar. Preciso ter empresa? Não, mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI, onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que variam entre R$ 10 e R$ 49. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. O Olímpia cresceu muito nos últimos anos. Só no ano de 2019, mais de 3 milhões de turistas passaram aqui pela cidade. E a rede hoteleira também cresceu muito com isso. Agora em 2021, há cerca de 2 meses,
inaugurou aqui o Hot Beat Suites. Ao meu lado, Marcos Bittencourt, ele que vai bater um papo comigo, vai falar um pouquinho mais desse novo complexo, o quarto do grupo, né, Marcos? Sim, boa tarde. É o quarto do grupo, é o nosso primeiro multipropriedades, né, onde a gente tem a convivência de proprietários e hóspedes, né, no pool de hospedagem. Fala um pouquinho pra gente do que é essa multipropriedade. Acho que muita gente já ouviu falar, agora vocês trouxeram isso aqui com uma cara totalmente diferente, trazendo o público para ficar como se estivesse na própria casa deles, né, Marcos? É a oportunidade, né, do apartamento de férias, né, para 6 ou 8 pessoas e você consegue, nesse caso, você consegue comprar, né, uma fração, você consegue comprar de semanas que você vai utilizar durante as suas férias, no período que você conseguir fazer a escolha, né, por opção. Marcos, vamos falar um pouquinho então desse complexo que é o Hot Beat Suites. São 442 apartamentos, divididos em 2 modelos? Sim, 442 apartamentos, divididos em apartamentos de 1 quarto e 2 quartos, respectivamente, né, para 5 e 7 pessoas, ou 6 e 8 pessoas, dependendo da configuração, e são totalmente mobiliados, né, com toda a estrutura de TV, cama, a estrutura de cozinha e também um espaço gourmet, uma varanda com espaço gourmet também. Nós fizemos uma visita aqui com as câmeras que vocês vão conferir agora aí no programa. A parte da gastronomia de vocês, o restaurante, a parte de game, ficou tudo pensado detalhadamente, né, Marcos? É a característica mesmo de ter o seu apartamento de férias ou a sua hospedagem, com toda a estrutura de um resort, com acesso livre, né, durante o seu período de hospedagem ou de semanas ao parque aquático, Hot Beach, Olímpia, e com a gastronomia, como você mencionou, com todos os regimes de pensão que tem numa hotelaria normal, bares, áreas de lazer, estruturas de diversão de games, salão de jogos e etc., né, que compõem um resort. E aqui a gente tem um mercadinho, que acho que isso é um diferencial também. Acho que nos outros a gente não via isso e vocês trouxeram isso, que também é para agregar. As pessoas passam aqui de 3 a 4 dias e elas querem se sentir em casa e pegar às vezes alguma coisinha para consumir no quarto. E o proprietário até mais dias, né? Ele tem as semanas que ele faz a sua escolha, a sua opção. Sim. Então, como os apartamentos são mobiliados, então a ideia do mercadinho, né, que a gente chama de secos molhados, padronizamos esse nome, é justamente que ele possa adquirir os produtos que ele queira para cozinhar, ou para utilizar, ou para fazer dentro do seu espaço gourmet, né, com toda a comodidade e qualidade nos produtos também. Marcos, nós estamos na parte aqui de lazer. O pessoal ele curte o Hot Beach, o parque em si, durante todo o dia e depois no finalzinho da tarde eles vêm aqui para relaxar. É uma característica dos nossos turistas, né, e visitantes. Na hospedagem, de manhã acorda, vai para o café da manhã, né, em todos os resorts a gente tem um excelente café, bem tranquilo, aí vai para o parque com toda a comodidade que o parque tem, a diversão, a gastronomia, né, a sofisticação da comodidade da pulseira eletrônica, onde ele não tem gasto, só faz no final, no seu checkout. E no final da tarde, quando o parque fecha, a área de lazer dos resorts é a atração, né? Aí a gente busca trazer uma programação, recreação, né, brincadeiras e música, que a gente vem voltando gradativamente, né, em função da pandemia. E Marcos, todas as pessoas que se hospedam aqui nos resorts do grupo, eles já têm direito a entrar no Parque Hot Beach? Sim. No grupo Hot Beach Park Resorts, todos os hóspedes dos nossos 4 resorts, eles têm acesso livre ao parque aquático durante o período da hospedagem, do check-in ao check-out. Ele tem acesso livre. Isso é uma grande economia, um grande benefício, custo-benefício, né, de você poder vir para o resort e não se preocupar com compra de ingressos e ter um parque só para você, né, para utilizar. Entrar, sair, voltar mais tarde, ter toda a liberdade para isso. Com certeza. Marcos, vamos fazer um convite então para o pessoal conhecer o novo resort aqui de Olímpia, Hot Beat Suites. Isso, convidamos com grande prazer. O Hot Beat Suites é o nosso novo resort e faz um formato aí dentro dos 4 resorts que compõem o Hot Beach Park Resorts. Então, um grupo com 4 resorts, um parque aquático e agora o Hot Beat Suites, que é o nosso mais novo, com 442 apartamentos, com uma configuração de apartamento de férias, né, onde você pode atender as famílias mais estendidas, né, com mais pessoas, e também usufruir como se fosse um apartamento seu de moradia.
Hoje a minha convidada é a dermatologista, a doutora Camila Dantas, e a gente vai falar sobre flacidez. Um assunto que com certeza para muitas mulheres e homens ainda é tabu e ainda é aquele incômodo. Doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a flacidez? Explica um pouquinho para a gente como que ela surge, o que ela é. Primeiramente, oi, fico sempre muito feliz em falar aqui com vocês, é sempre muito especial, ainda mais falar de um tema tão assim importante e que sempre tem muitas dúvidas, né? Flacidez é a percepção da pele menos firme, né? Uma pele que está ali sofrendo um processo de envelhecimento, uma pele que está com perda de colágeno. E é um processo que acontece tanto em homens quanto em mulheres, né? E se inicia em torno dos 25, 30 anos. E qual que é a causa da flacidez? A gente sabe que pode ser genético, pode ser alguns alimentos, mas qual que é a causa primordial da flacidez, doutora? O que acontece? A gente tem uma proteína chamada colágeno, que é uma proteína importantíssima que nosso próprio corpo produz, né, os fibroblastos, que são células da pele, mas que é uma proteína que não é exclusiva da pele. A gente encontra também em ossos, tendões, enfim. E essa proteína vai sendo reduzida a sua produção ao longo da vida, né? Isso, como eu comentei, começa em torno dos 25, 30 e vai se acelerando. A gente tem um código genético que isso influencia, né, o quão cedo ou tarde a gente vai começar a perder essa proteína, mas é claro que o processo de fatores extrínsecos influenciam muito. Então, qualidade de vida do paciente, hábitos de vida, né, tabagismo, doenças crônicas, isso podem acelerar esse processo e fazer o paciente sentir essa flacidez na pele um pouco mais cedo. E a genética tem um fator predominante mais do que o tabagismo, mais do que a alimentação, doutora? Não mais, mas é tão importante quanto. Inclusive, se você tiver pacientes gêmeos e um paciente que tem uma boa qualidade de vida, que faça atividade física, uma boa dieta, e um paciente que tenha, né, esses hábitos, como eu comentei, exposto à radiação ultravioleta, poluição, com certeza aquele que não tem uma boa qualidade de vida vai apresentar flacidez mais cedo. E qual que é a idade que o paciente já começa a ver essa flacidez mais acentuada ainda? Essa flacidez ela vai ser percebida de forma mais intensa a partir dos 30 anos, não que ela não possa ser percebida antes, mas em geral é quando a gente indica esses tratamentos para o colágeno. Então o paciente tem uma perda maior a partir dos 30 e isso vai se agravar, né, com a menopausa. A gente sabe que a gente perde colágeno 1% ao ano. Eu falo assim, a natureza ela é boa, mas ela é masculina, ela favorece os homens, a gente sente essa perda de colágeno principalmente após a menopausa, porque a redução, né, do hormônio importantíssimo que é o estrógeno faz esse impacto na pele e deixa essa flacidez mais intensa na mulher. Você acabou de falar, doutora, que é mais predominante então nas mulheres. Os homens não têm tanta flacidez como nós mulheres? Olha como a natureza é difícil, né? Ela facilita, é muito masculina. Sim, as mulheres sofrem mais com a flacidez, inclusive com o acúmulo de gordura também ao longo da vida, do processo de envelhecimento. Então a gente, infelizmente, tem esse fator aí a ser tratado também. Não que os homens não tenham, inclusive os homens também envelhecem, também apresentam manchas, rugas, mas ela tem mais impacto nas mulheres, principalmente pelo processo da menopausa. Tá, depois que a mulher já tem aquela flacidez acentuada, ela quer começar esses tratamentos. Quais são os tratamentos indicados, doutora? Já comentando assim, começando a sua pergunta, o indicado é antes, né? Antes de estar acentuado. Exatamente. O grau a gente começa a tratar é uma flacidez leve a moderada. Sim. Porque aquele grau avançado, às vezes o paciente vai ter indicação de fazer uma cirurgia plástica para o melhor resultado. Então, ele a partir dos 30 anos começou a apresentar aqueles sinais, por exemplo, ao redor dos olhos. Eu falo que é o primeiro, é um impacto, né, que a gente tem no nosso rosto, área dos olhos, nos denuncia a idade, assim como o pescoço, e é onde sofre o processo de envelhecimento primeiro. Então, a gente tem a flacidez dos olhos, que fica aquela região ressecada, aquela sobra de pele, aquele craquelado, craqueladinho, sabe? Que tanto incomoda as mulheres. Então a gente pode fazer tratamentos em qualquer região que tenha flacidez, facial, papada, pescoço, áreas corporais, né, interno de braço, abdômen, bumbum, coxa, enfim. Então a gente, qualquer região com flacidez, já tem indicação do tratamento. Doutora, fala um pouquinho pra gente então de quais são os procedimentos que vocês realizam na clínica. Olha, a gente aborda todos os tipos de tratamento, né, focados em resultados para melhora de flacidez. Então, os tratamentos que eu amo, eu até sempre falo muito isso aos pacientes, eu amo os tratamentos que estimulam colágeno, porque são tratamentos mais naturais, né? O colágeno ele é produzido pelo próprio paciente, então ele vai envelhecer com o paciente, né, ao longo da vida, e isso permite uma melhora natural, uma melhora mais progressiva, uma melhora mais duradoura. Uma coisa agressiva. Exatamente. Então o que a gente tem de opção? Nós temos os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias injetáveis, a gente injeta em algumas camadas da pele, né, objetivando fazer essa recuperação de colágeno, essa restauração de volume, dar aquela qualidade de pele, aquele contorno, seja facial, corporal. Dá um up no visual. De forma mais natural. Então a gente tem também os tratamentos como Ultraformer, que é ultrassom microfocado, que ele tem várias ponteiras que trabalham várias profundidades da pele.
E eu falo aos pacientes que ele é o único aparelho que a gente consegue trabalhar a flacidez muscular. Olha. Ele é a academia do rosto, né? A gente trabalha a academia, a flacidez muscular, corporal, e ele é do rosto. Mas a gente pode aplicá-lo também em áreas corporais, né? Pescoço, colo, enfim, como eu comentei, as áreas do corpo. E a gente também tem os grandes fios maravilhosos, high-tech, fios bioestimuladores, que eles vão fazer também esse estímulo intenso de colágeno nas regiões desejadas. E todos esses tratamentos, ele é uma vez por ano? Quantas vezes, quantas sessões o paciente ele tem que ir até o consultório? Excelente pergunta, os pacientes perguntam isso. Então, assim, depende. Por isso, uma avaliação diagnóstica é importantíssima para ver o grau de flacidez, essa pele do paciente, idade. Em geral, a gente indica um tratamento anual. Eu falo aos pacientes que a gente tem que dar esse up na pele uma vez ao ano, né? Mas nada impeça que, se for uma flacidez mais avançada, ele refaça esse tratamento 6 meses depois. E as sessões variam, de 1 a 3 sessões. Os tratamentos em geral de estímulo de colágeno são os tratamentos toleráveis em relação à dor. E assim, eu sou muito fã porque a percepção é progressiva, é com muita qualidade, sabe? E são tratamentos avançados. Então eu gosto bastante de tudo que vai mais pro natural. E o paciente também ele pode aliar, tomar alguma coisa para flacidez via oral na casa dele, doutora? Ótimo, olha, acho que é a pergunta que eu mais recebo no Instagram, no consultório, sobre a questão do colágeno oral. Funciona ou não? Então, assim, a gente teve um trabalho em 2019 publicado sobre as revisões das pesquisas feitas sobre a influência e o resultado do colágeno. E o que a gente viu? Ele tem resultado, tem estudos literários, né? A gente tem os colágenos melhores para a pele, os peptídeos, peptão, verisol. Só que o que a gente vê é que esse impacto na pele é mais um pouco hidratação e é um percentual muito pequeno. Então, ele não é expressivo a ponto de fazer uma sustentação facial, uma melhora impactante da flacidez. Então, a gente associa sim, isso potencializa, né? Mas não é um tratamento direcionado para a flacidez. E a partir de qual idade a mulher ou o homem ele já tem que começar a fazer o uso desse medicamento? Como a gente começa a perder colágeno em torno dos 25, 30 anos, nas minhas prescrições eu costumo indicar por aí. Mas varia muito, porque, por exemplo, a gente pode associar o colágeno a outros ativos que melhoram a absorção desse produto no organismo, né? E a gente sempre vai direcionar. É por isso que eu falo, não se automediquem, porque uma coisa você compra um colágeno pronto, mas se você pode cada um é exatamente, individualizar e ver quais componentes são melhores para cada tipo de pele, então isso, né, claro, potencializa o resultado. Obrigada, doutora. Sempre um prazer. Obrigada a vocês.
Agora na pandemia, o número de cirurgia plástica cresceu consideravelmente. E o número também de abdominoplastia com isso também cresceu. A gente veio conversar um pouco com o cirurgião plástico, o Dr. Tiago Bandeira, para explicar melhor para a gente o que é abdominoplastia, doutor. Bom, a abdominoplastia é a cirurgia plástica que tira o excesso de pele no abdômen. A gente tem duas cirurgias para o abdômen, a lipoaspiração e a abdominoplastia. A lipoaspiração só trata a gordura. Já quando o paciente tem flacidez, excesso de pele, tem fraqueza de musculatura, normalmente depois de uma grande perda de peso, depois de gravidez, aí precisa fazer a abdominoplastia. E para quem que ela é indicada? Você acabou de falar agora, doutor, que é para a mulher que teve a gravidez recentemente, sobra aquela pele, mas para quem são os outros pacientes que é indicada a abdominoplastia? Normalmente a gente trata principalmente as pacientes que tiveram filhos. Você vê que a paciente depois de ter filho, acaba que o corpo muda, principalmente depois de uma segunda, terceira gravidez, a pele não volta mais, acaba tendo aquela sobra de pele, a região abaixo do umbigo passa a incomodar, o paciente fala que é a pochetinha que fica incomodando ali. O paciente vem, procura, o paciente às vezes não tem certeza do que é a cirurgia indicada para ele, vem no cirurgião plástico para conversar, fala, olha, me incomoda essa parte, a gente vai examinar, vai avaliar, vai falar assim, olha, então tem pele, tem flacidez, tem às vezes estrias também, então a gente, esse já caso... é o indicativo. Já é o indicativo de abdominoplastia. Se você olha o abdômen, tem estria, pele, flacidez... Doutor, explica então um pouquinho pra gente de como que são as cirurgias de abdominoplastia, quais são os tipos que você tem aqui no seu consultório? Bom, a abdominoplastia clássica é a mais indicada, é a principal, é que ela vai conseguir tratar toda a região do abdômen inferior, tudo que está abaixo do umbigo a gente vai conseguir retirar. Então, se o paciente tem um pouco mais de flacidez, essa cirurgia que vai dar o melhor resultado. O paciente que tem uma flacidez, um excesso de pele localizado quase que ali na região da linha do biquíni, uma região menor, pode ser que a minha abdominoplastia, que tem uma cicatriz menor, consiga resolver, consiga dar um resultado para esse paciente. E os pacientes que tiveram grandes perdas de peso, e aí a gente está falando principalmente dos pacientes pós-bariátrica, tá? Eles podem necessitar da abdominoplastia em âncora, que aí já tem além da cicatriz, que é uma cicatriz da abdominoplastia clássica e da mini, uma cicatriz que ela é escondida na região do biquíni, na abdominoplastia em âncora, a gente tem que fazer também uma cicatriz em pé, vertical, porque o excesso de pele é muito grande e acaba necessitando também ser resolvido assim. E como que é o pós-operatório para esse paciente? Olha, o pós-operatório, o paciente fica um pouco restrito em relação à movimentação, principalmente entre 10 e 15 dias. Tem que andar um pouquinho curvado para frente. Na hora de deitar também, um travesseiro um pouquinho nas costas, travesseiro embaixo do joelho, para que o paciente não fique totalmente reto, não estique demais, porque aquela pele que a gente vai tirar vai fazer um pouco de falta durante algum tempo, até o corpo se reacostumar. Então é simplesmente manter uma postura mais relaxada, tanto ao andar como ao deitar. Isso em torno de 15 dias. 15 dias o paciente consegue dirigir, consegue se levantar sozinho, tem uma independência em relação às outras pessoas. Agora, quando se fala de atividade física, aí a gente está falando de umas 30, 40 dias para exercícios leves e às vezes 2, 3 meses para abdominal. E quanto tempo depois de feita a abdominoplastia o paciente já consegue ver a diferença, já que ele procurou aqui no seu consultório? Então, ótimo até se perguntar, porque o paciente que vai fazer uma cirurgia pensando no resultado, ele tem que pensar isso sempre com antecedência. A longo prazo. A médio e longo prazo, porque o resultado de uma cirurgia plástica ele vai demorar, finalizar entre 4 e 6 meses. Mas também não é que demore 4, 6 meses para ele ver alguma diferença, não. Normalmente, depois do primeiro mês, a gente já consegue ver uma melhora do contorno, o abdômen mais esticadinho, e aí aos poucos o restante do inchaço, do edema vai saindo e aquilo vai ficando cada vez melhor. Então, a partir do primeiro mês, consegue ver uma parte do resultado, para se completar ao longo de 4, 6 meses. Doutor, muitos pacientes vêm até o seu consultório com a dúvida do que fazer, se faz a lipo ou se faz a abdominoplastia. Explica pra gente qual que é a diferença clássica entre uma e outra. Principal, isso é uma coisa que a gente lida todo dia no consultório. O paciente realmente ele não sabe, ele vem aqui, às vezes ele acha que é lipo e tem que fazer o abdômen, então a gente tem que explicar examinando. Precisa de exame físico. Sim. Sem exame físico a gente não consegue determinar. E onde tem só gordura, e é gordura localizada, sem flacidez, a pele é boa, você pode fazer uma lipo, que vai retirar a gordura, e a própria pele do paciente, a gente usa o termo retrair, ela vai grudar de novo no local, não vai ficar aquela pele sobrando. Quando a gente nota que já no exame físico tem flacidez, tem excesso de pele, uma sobra de pele maior, aí não adianta você fazer a lipo, porque talvez você até piore aquela região. Você tira o restinho de gordura que tem, a pele acaba sobrando mais. Então, nesses casos, sim, a abdominoplastia vai ser que dá o melhor resultado. O indicativo, então, já é direto a abdominoplastia. Abdominoplastia. Obrigada, doutor. Obrigado você.